Quais são as frases mais ditas pelos manipuladores? Vamos descobrir junto quais são? Fica no vídeo até o final e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona. Será que eu sei ou consigo perceber uma manipulação na minha vida? Então a ideia hoje é trazer algumas frases, as frases mais usadas pelos manipuladores no dia a dia, que às vezes eu não estou percebendo, mas aquilo está me afetando e entrando no jogo da outra pessoa, tá certo? Então vamos perceber como é que isso funciona, para a gente poder aprender a se blindar e não entrar mais no jogo de ninguém, principalmente dos manipuladores de plantão, tá certo? Mas antes, não esqueça o joinha, não esquece de compartilhar, de curtir e comentar, tudo bem? Dando sequência, quem são os manipuladores? Todos nós podemos ser manipuladores em algum momento da nossa vida. A manipulação, de uma forma geral, ela pode ser positiva ou negativa. De fato, a manipulação é algo neutro, onde eu, indivíduo, vou direcionar dentro daquilo que eu tenho como índole, caráter, regras internas, ética pessoal, eu vou direcionar essa manipulação para o positivo ou negativo. Nesse caso, eu quero que vocês entendam a manipulação normalmente exercida por pessoas que tenham uma estrutura mais perversa de personalidade ou traços dessa estrutura, tá certo? Para quê? Para que eu saiba me blindar e não entrar no jogo delas, tudo bem? Então, quem são esses manipuladores? Normalmente são pessoas que colocam muito o próprio interesse acima de qualquer coisa. Estão no egoísmo, no egocentrismo absurdo e dane-se você. Eu só preciso estar bem comigo e me dar bem com aquilo que eu desejo. Se eu estiver bem, você tanto faz, Então, as pessoas elas vão estar nesse egoísmo e é aí que eu vou perceber, muitas vezes, o que eles estão querendo, o que essa pessoa quer de mim, tá certo? Para isso, ela vai mentir, ela vai trapacear, ela vai explorar os outros, ela vai puxar o tapete de qualquer um, é o famoso vende a mãe, tá? Ele vende até a mãe, se for preciso, para ter o que ele quer. Então, nesse contexto, a manipulação negativa, ela entra muito em estruturas perversas de personalidade, onde o vende a mãe vai fazer qualquer coisa para ter o que ele deseja. E ele vai manipular, seduzir e se vitimizar para quem for necessário para ter o que ele precisa. Vamos ver quais são as frases? Perceba que normalmente as frases que ele vai usar, ele vai mexer muito com a sua culpa, medos e penas. Normalmente são as 3 amarras da mente, que eu costumo ressaltar, trazer essa informação bem consciente para que eu saiba que eu estou me dando, tô deixando ativar culpas, penas e medo em mim, tá? Então, por exemplo, já te perguntaram, se você pudesse escolher um amigo, ou qual é seu pai, quem é seu preferido, seu pai ou sua mãe? Quem é seu amigo preferido, eu ou fulano? Quem foi seu melhor namorado? Quem é o seu... Começou a botar você em situações de escolha, onde você precisa se comprometer com a sua resposta, tome cuidado, tá? E saiba dar uma resposta neutra, porque ele vai fazer você assumir um compromisso e na hora a gente até acaba respondendo para não magoar a pessoa. Você é meu melhor amigo, você foi o melhor namorado que eu tive, você é isso, meu melhor... pai, você é o melhor que a minha mãe. Então, o que acontece? Quando traz esse tipo de contexto, a probabilidade de eu agradar a pessoa e responder ali de imediato que é a pessoa minha preferida é grande. Só que eu acabo criando com ela um compromisso de manter isso. E em algum momento esse manipulador vai usar isso contra mim. Por exemplo, no divórcio ele vai, esse pai ou essa mãe vai virar, você disse que eu era o preferido, agora você vai ficar com ela por quê? E isso bagunça a cabeça da gente, tá? Então não aceite esse tipo de manipulação. A pessoa começou a perguntar quem é o preferido seu, você vai dizer, meu preferido sou eu mesmo. Eu não tenho preferido, eu tenho pessoas que me acrescentam à minha vida, e aí seja criativo com a sua resposta, mas não se deixe entrar nessa manipulação. Isso é jogo de gente pequena, tá bom? Normalmente, o que ele vai falar para você são palavras e frases que vão trazer você isolamento de outras pessoas, de grupos e família principalmente. Uma das frases mais comuns que ele vai usar também é: nós não precisamos de ninguém. É só nós dois mesmo, só tem a gente, não conte com mais ninguém, não tem mais ninguém no mundo para ajudar a gente.
né? Então ele faz você acreditar que você só tem ele, você e mais ninguém. Isso faz com que você se isole do mundo e não aceite ou não faça interação com mais ninguém. Ele vai fazendo você ficar ali onde ele não vai mais ter a competição da sua atenção, da sua lealdade, né? E da sua presença com mais ninguém. Quanto mais isolada você tiver, quanto mais você acreditar nessa fala dele ou dela, né? Mais você vai se isolando, tá? Mais você vai ficando no mundinho dele, vivendo a vida dele, o que faz com que ele não divida a sua atenção com mais ninguém, por egoísmo, tá bom? Culpa. Normalmente a frase que ele fala é: você é muito mimizenta, você é muito sentimental, você dá importância pra tudo, eu tava brincando, foi só uma brincadeirazinha, a gente tava entre amigos, qual o problema? Depois dele falar alguma coisa desagradável, ou de criticar alguma situação sua, ou de jogar você em ciladas, né, que você se incomode. Como ele não assume a própria culpa, ele precisa distorcer a realidade da situação e jogar essa culpa em você, fazendo você acreditar que você que é intolerante, você é mimizenta, você deve estar de TPM. Óbvio que o manipulador, por provavelmente estar ali no momento de perversãozinha dele, ele não vai ter empatia pra você não. Então ele não vai assumir a culpa dele, o que faz com que ele jogue essa culpa em você. O bom neurótico assume essa culpa, tá certo? Uma outra coisa que o manipulador, no negativo, ele acaba trazendo muito, é o incômodo de você não é ressaltar a palavra, se sobressair mais do que ele. Trabalhando no português, claro, brilhar, né, profissionalmente, como pessoa, no grupo social, sabe aquela pessoa que todo mundo gosta, e ele só é convidado ou ela só é convidada porque você foi convidado, porque se depender de convidar só ele, normalmente o manipulador, como ele é uma característica mais predominante numa estrutura perversa, dificilmente ele vai ter amigos, normalmente ele não tem amigos e muito menos ele vai ter pessoas que queiram a presença dele. Normalmente ele vai ter refém ou ele vai ter cúmplice. E para anular você, para apagar você, ele meio que vai trabalhar a destruição dessa autoestima. Você está se exibindo muito, você fica rindo demais, você está se mostrando muito, como é melhor você se conter um pouco mais. E aí vale da pessoa olhar e pensar, será que eu estou exagerando mesmo ou é só a inveja dele? Ele está me manipulando para tentar me anular. Porque a verdade é uma só, né? Destruir a autoestima é uma característica da estrutura perversa, óbvio, tá? E como a manipulação é uma das principais características predominantes na perversão, ele vai fazer isso. E quanto mais você acredita que a sua autoestima está baixa, mais você vai trabalhar uma necessidade de estar com aquela pessoa, né? Quanto mais o manipulador te aliena, menos você vai ter coragem de deixá-lo, tá? E quanto mais ele vai reforça a sua insegurança, mais você acredita que ele é a única pessoa que te aceita mesmo com todos os seus defeitos. E é por isso que ele vai te alienando. E se você entrar nessa manipulação e acreditar que de fato você está exagerando nisso, você é cheia de mimimi, você é a culpada de tudo, você é a medrosa, você é insegura, você é inconstante. Se você começar a entrar nesse jogo, é ponto pra ele, e ele vai te prendendo, e ele vai te apagando, até que você se vê presa numa relação de amizade, ou amorosa, ou familiar, até mesmo profissional, onde você praticamente não existe, está vivendo a vida de alguém, menos a sua. Ele vai te acusar de ingratidão. Poxa, tudo que eu fiz por você, olha a frasezinha, e é assim que você me agradece. Ele vai te colocar em situações, ou te jogando contra alguém pra querer que você escolha ele, ou ele vai te jogar em situações em busca do reconhecimento, ou ele vai te jogar em situações onde ele quer que você decida entre ele e você. Poxa, eu fiz tudo por você, é assim, você vai me deixar? Você vai me largar? Depois de tudo que eu fiz por você, o manipulador ele vai usar essas frases que são muito comuns para te pegar na culpa, na pena, a vitimização, tá? Então ele vai mexer na sua sensibilidade. Não entra nisso. Se ele fez é porque ele quis. Quando ele faz alguma coisa, ou ele prejudica você, ou ele invade a sua privacidade, né? E você vai lá e rebate, uma das frases que ele vai dizer, mas eu fiz isso pro seu bem. Eu faço isso pensando em você, tá vendo? Olha só, eu tô aqui cuidando de você. E na verdade ele não fez nada pro seu bem, tá? Ele fez porque ele é controlador, ele fez porque ele é manipulador, ele fez porque ele quer a sua vida e ele não consegue ter a dele. Então é assim, ó, não entra nessa manipulação,
tá? Não acredite que ele fez pro seu bem, porque ele não fez. Ele é frio e apático o suficiente para fazer pelo bem dele. Enquanto ele não tiver o controle daquilo, enquanto ele não souber lidar com aquilo, ele vai te anular. E aí você acredita que de fato você ainda se sente culpada por ele ter, puxa, será que realmente ele fez pro meu bem? Olha como eu tô sendo injusta, né? Então meio que são frases muito comuns que ele vai trazer aí, tá? Principalmente se a pessoa ela foi criada por pais manipuladores, a tendência é o inconsciente buscar a familiaridade nas relacionamentos que esse indivíduo vai ter, seja profissional, social e amoroso principalmente, tá? Onde ele vai trazer para a vida dele pessoas tão manipuladoras quanto pai, mãe, avós foram para ele na infância, né? Pela familiaridade. O inconsciente não te joga onde ele não conhece, ele te joga na repetição da sua história. Então a tendência é você trazer essas pessoas manipuladoras para sua vida. Se você está em relacionamentos que estão trazendo para você a anulação do seu eu, tirando de você a liberdade de agir, pensar, fazer o que você deseja, simplesmente porque o outro fica usando frases que te manipulam e fazem você acreditar na sua culpa, nos seus medos e na pena que você precisa ter dele, fique atenta, saia fora, trabalhe sua autoestima e se liberte desse mal, porque você merece o melhor e está aceitando menos. Por quê? Porque você está aceitando migalhas da vida se o mundo tem para te oferecer um banquete. Normalmente a gente se prende a relacionamentos de manipulação, de perversão, de narcisismo, de psicopatia. Resumindo, relacionamentos tóxicos, né, e deficientes de afeto, exatamente por trabalhar crenças limitantes de escassez e não merecimento. O não merecimento é algo que vem do meu inconsciente, a escassez também. É aquela sensação de eu não acredito que outra pessoa vai fazer o que ele faz por mim, né? Como se não tivesse 7 bilhões de pessoas no mundo. Larga esse infeliz e vai ser feliz com outro que vai reconhecer o seu valor. Mas esse valor tem que ser reconhecido primeiro por você. Aprenda a se amar, não aceite menos do que você merece. Não caia no joguinho dos manipuladores. Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E se você quiser saber mais, vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.